Não, tá ótimo. Boa noite, está começando mais uma live aqui do quadro O que a Baixada tem? Hoje eu trago para um bate-papo aqui o mestre em Sociologia e também coordenador executivo do Fórum Grita Baixada, Adriano Araújo. Falei correto o seu nome, Adriano? Corretíssimo. Bom, nós estamos no Instagram como @comunicando_já_oficial, no Facebook, Comunicando Já, e no YouTube como Comunicando Já. Só procurar lá no YouTube Comunicando Já, que vocês vão encontrar a gente. E o Fórum Grita Baixada, eles têm um site que agora eu vou ter que ler aqui uma colinha para me saber. forumgritabaixada.org.br. No Instagram é @Fórum Grita Baixada e no Face só procurar por Fórum Grita Baixada. Adriano, são tantas pessoas fazendo coisas boas, né, aqui em Nova Iguaçu. Sempre está acontecendo algo de bom aqui na Baixada e tem muitas pessoas que nem sabem, né? E assim, existe violência? Existe. Mas tem um fórum que grita, né, que clama por justiça, que é o Fórum Grita Baixada. E eu queria conhecer mais um pouquinho do fórum, né? Eu queria que você falasse para a gente o que é o fórum, qual foi aí a motivação para criá-lo, enfim. Tá ótimo, Manu. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer pela oportunidade da gente estar aqui falando do trabalho, um trabalho extremamente importante que o Fórum Grita Baixada desenvolve. É um prazer poder participar do programa, Comunicando Já. Acho que, inclusive, uma das coisas boas da Baixada é essa vocação e essa potência para a cultura, para a radiodifusão. Eu me lembro muito da história das rádios comunitárias em Nova Iguaçu, da história da TV Machambomba, né, que eu acho que é um marco, assim, é o precursor de todo esse movimento do audiovisual na Baixada, do cineclubismo, da produção da juventude. Então, eu acho que é uma história bonita que a gente tem que se orgulhar, tem que gritar mesmo que a Baixada não é só violência, a Baixada não é só pobreza, miséria, a Baixada não é só desigualdades socioeconômicas, mas a Baixada Fluminense é cultura, é natureza bonita, é gente trabalhadora, gente que inclusive ama essa terra, que gosta dessa terra e quer ver essa terra desenvolvida. É claro que o ideal seria que não precisasse existir o Fórum Grita Baixada, né? Porque a gente quer viver, a gente quer ser feliz, a gente não quer ficar falando de violência, a gente não quer falar de grupo de extermínio, a gente não quer falar de desaparecimentos forçados, a gente não quer falar do genocídio da juventude negra, dos ataques aos terreiros, mas são processos históricos, né, não de agora, que existem, infelizmente, na Baixada Fluminense, e que, como diz Padre Bruno e tantos outros, e eu estava conversando isso também com o Marrone essa semana, o Marrone estava levantando essa perspectiva no programa também que a gente estava conversando. Na verdade, a Baixada Fluminense ela é violentada. Não é que a Baixada Fluminense é violenta, ela é violentada. Justamente, né? Adriano. Esse processo dessa relação periférica que tem entre a Baixada e a capital, desde aquela história da cidade dormitório, que as pessoas moram aqui, dormem aqui, mas trabalham na capital e não tem possibilidade, muitas vezes, de se divertir aqui, não tem espaços de sociabilidade que possam, muitas vezes, ser um mecanismo importante de valorização dessa terra. Muitas vezes isso dificulta muito, né, a relação de grupos econômicos e de interesse que exploram essa terra. Na Baixada Fluminense a gente tem uma história de prefeitos eleitos na Baixada Fluminense que moram na Barra da Tijuca. Eu acho isso muito sintomático, né? Eu acho que é sintomático, por exemplo, quando o prefeito de Duque de Caxias, com sintomas de Covid, foi se tratar num hospital da Zona Sul do Rio, né? Enfim, e não... Porque não se tratou aqui, né? Exatamente, né? Então, essa relação entre periferia e capital, ela também ela explica muito desse processo de violência aqui na Baixada Fluminense, né? De ocupação do território, enfim. Então, assim, o Fórum Grita Baixada, ele, na verdade, ele surgiu oficialmente em 2012,
após mais algumas chacinas que aconteceram na Baixada, especialmente em Japeri e na Chatuba, em Mesquita. E aí um grupo de organizações, um grupo de pessoas se reuniu lá no Centro de Formação de Líderes, no bairro do Moquetá, o famoso Senfor, ao lado do SESC, e convocou o secretário estadual de Segurança Pública, o Mariano Beltrame, para que ele desse explicações, que ele pudesse assumir um compromisso formal com a Baixada Fluminense. E aí, no meio da discussão, no meio do debate, no meio dos dados que eram apresentados, ele em algum momento disse que ele nunca tinha ouvido a Baixada gritar tão alto. E foi a fala dele que, de certa forma, foi usada para cunhar esse movimento de diferentes organizações, pessoas, ativistas sociais que querem pensar a Baixada Fluminense não pelo viés da violência, mas pelo viés não somente pelo viés do enfrentamento da violência, mas pelo viés de políticas públicas de qualidade que possam beneficiar a população da Baixada Fluminense. Então, políticas públicas de mobilidade, de educação, de saúde, de saneamento, de cultura, de lazer, de protagonismo da juventude negra, das periferias, para que, então, a violência possa ser reduzida, possa ser minimizada. Porque o Fórum Grita Baixada não entende a violência, que a violência vai ser resolvida com maior disponibilidade de armas, não vai ser resolvida com armamento de guarda municipal, não vai ser, inclusive, resolvida com mais polícia na rua. Né? O policiamento ostensivo, é claro que ele tem também a sua contribuição, a sua missão, mas é trabalhando a educação, é trabalhando a redução das desigualdades, é enfrentando o racismo, é valorizando a juventude, é investindo numa educação pública de qualidade, cidadã e crítica, que a gente vai poder, a questão da geração de emprego e renda, que a gente vai poder, de fato, a médio e longo prazo, enfrentar essa chaga da violência, que é um processo endêmico aqui na Baixada Fluminense. Então, o Fórum ele surge em 2012, a partir dessas duas chacinas, a partir da mobilização de diferentes organizações. Só que antes de 2012, nós já havíamos tido um movimento muito parecido com o Fórum Grita Baixada, inclusive no nome, que foi o movimento Reage Baixada, que surgiu logo depois da chacina da Baixada em 2005. Desculpa. E muitas das organizações que hoje integram o Fórum também já se faziam presente lá no Reage Baixada. Então, na verdade, o Fórum, embora ele seja fundado em 2012, ele é remanescente dessa história de luta e de mobilização da Baixada Fluminense para que a gente tenha mais vida e menos mortes na Baixada. Adriano, e como você se sente vendo os direitos humanos sendo tão banalizados, né? Algumas pessoas, alguns ativistas, né, dos direitos humanos que lutam aí por esses direitos que são fundamentais, eles são perseguidos, e principalmente agora, né, com essa política de agora. Como é que você vê isso? Olha, alguns pesquisadores, estudiosos, enfim, dizem, por exemplo, que o problema da violência ou da educação, do sucateamento da educação pública, por exemplo, ou sucateamento dos hospitais públicos, isso não é fruto do acaso, isso é um projeto. Né? É um projeto que tem a sua funcionalidade, que não é boa para os mais pobres, mas que serve a alguém. Né? Um hospital público que não funciona significa que os hospitais particulares e a economia que gira em torno da saúde como negócio vai ter maior chance de prosperar, porque o público não vai poder dar conta. Eu penso que toda crítica e toda campanha de difamação dos direitos humanos e dos defensores dos direitos humanos também é resultado de um projeto social e político, porque não interessa para muitos e para muitos setores fomentar essa ideia de que direitos humanos, na verdade, é o direito à vida. É o direito que qualquer cidadão tem de poder ser respeitado na sua identidade, nas suas escolhas religiosas, sexuais, políticas, ideológicas.
Então, o direito humano, o direito à educação, o direito à moradia, o direito a uma água de qualidade, o direito ao saneamento, o direito ao lazer, o direito ao esporte, enfim, o direito à vida. Então, eu tenho conversado com algumas pessoas, por exemplo, uma pessoa nunca poderia ser, como já aconteceu no Rio de Janeiro, apedrejada porque estava usando um turbante ou símbolos sagrados de uma determinada religião, né? Isso é uma afronta aos direitos humanos. Um terreiro, por exemplo, como aconteceu agora no domingo, nunca poderia ser atacado. Por que as igrejas católicas não são atacadas? Claro que a gente não quer. Eu sou católico de formação, ninguém quer que as igrejas católicas sejam atacadas, mas ninguém quer que os terreiros sejam atacados. Mas porque parece que existe uma certa cumplicidade, uma certa permissividade com tantos terreiros que vêm sendo atacados sistematicamente na Baixada Fluminense? Porque isso representa a perseguição, o racismo contra a tradição, a cultura e a identidade negra, né? Seja que já foi lá no passado com samba, seja com baile funk, seja com os terreiros, seja com toda aquela cosmovisão do mundo negro. Então eu acho que defender direito humano é defender o direito de todos a ter uma vida digna, respeitada, independente da sua pele, da cor da sua pele, independente do CEP, independente do seu grau de escolaridade, independente das opções e escolhas que você faz na vida, seja no campo ideológico, seja no campo político. Então, eu acho que o ataque aos defensores de direitos humanos é um ataque à democracia, é um ataque à cidadania, é um ataque, diretamente falando, Manu, aos mais pobres, inclusive, porque os que mais sofrem com a ausência dos direitos humanos são os mais pobres, são os moradores de periferia, somos nós que moramos nas periferias e principalmente os mais pobres, os negros, as religiões de matriz africana são os que mais sofrem por a gente não ter a garantia e a defesa dos direitos humanos. Justamente, Adriano. E, Adriano, nós estamos vivendo um momento muito difícil com essa questão da pandemia, né? Essa pandemia chegou aí e nós tivemos que mudar totalmente a nossa rotina. E além da pandemia, tem essa questão também da violência, né? Que a gente tem que lidar aí diariamente. Como que o Fórum Grita Baixada está atuando aí nesse momento? Então, concretamente, desde que a pandemia de fato mostrou, né, a sua cara aqui na Baixada Fluminense, no Brasil e na Baixada Fluminense, ou seja, meados, final de março, o Fórum Grita Baixada muito que rapidamente entendeu que não dava para ficar realizando reuniões presenciais, porque a gente já tinha experiência da Europa, né? Aqui no Brasil houve todo um movimento de tentar ridicularizar o que estava acontecendo na Europa e que isso não chegaria ao Brasil, que isso era uma gripezinha, enfim, então, mas a gente levou muito a sério o que estava acontecendo. Até hoje, eu não sei se eu cheguei a ter ou não Covid, mas eu cheguei a apresentar todos os sintomas e eu e outros colegas de trabalho, a gente estava no encontro em Brasília com pessoas do Brasil inteiro, quando a Covid começou a se manifestar, então a gente ficou muito preocupado, né, com os nossos familiares e com a situação, mas enfim, o Fórum Grita Baixada suspendeu as atividades presenciais, então a gente passou a fazer muitas atividades, como a gente está fazendo agora, né, através das mídias sociais, que a gente já tinha uma presença, mas a gente intensificou. E agora, quando começou os sinais de arrefecimento da Covid, o número de redução de mortes, começou a mostrar uma tendência maior e um pouco mais consistente, a gente está fazendo uma espécie de um plantão e um rodízio, então a gente não está reunindo toda a equipe no trabalho, mas em relação à população, em relação à sociedade, o Fórum Grita Baixada teve duas ações e agora a gente vai entrar numa terceira fase. A primeira ação foi reunir tudo que a gente conseguiu mapear nas redes sociais de iniciativas feitas na Baixada e para a Baixada Fluminense, juntamos tudo num grande catálogo para facilitar que as pessoas que quisessem apoiar um determinado movimento pudessem fazer isso. Então, organizamos por cidade e por bairro, né? O Movimento a Caxias, o Apadrinho Sorriso, enfim, tudo aquilo que a gente estava sabendo que estava acontecendo na Baixada para arrecadar alimentos
ou material de limpeza. A gente juntou num grande catálogo e colocamos um formulário online para que as pessoas pudessem preencher e disponibilizamos isso. Então, foi o nosso primeiro movimento. Depois, nós fomos procurados pelo Viva Rio para que a gente pudesse articular na Baixada Fluminense núcleos de atendimento às famílias. Então, nós organizamos 50 núcleos em 11 cidades da Baixada Fluminense, que atenderam a mais de 2.000 famílias, só nessa articulação com o Viva Rio, com o Fórum Grita Baixada. O Viva Rio atendeu muito mais pessoas. Na essas famílias, Adriano, essas famílias que vocês atenderam são famílias são familiares de vítimas de violência ou não só, não necessariamente? Não. Cada núcleo tinha capacidade de atender até 50 famílias. Cada núcleo tinha um representante, normalmente ligado a uma ONG, a um movimento social, ou até mesmo voluntário. E esse responsável pelo núcleo fazia o cadastramento de famílias em situação de vulnerabilidade. Famílias que estavam desempregadas, famílias que foram demitidas do trabalho, famílias em situação já de extrema pobreza, né, ou que estavam tendo parentes adoentados, inclusive pela própria Covid. E alguns grupos específicos, LGBT, motoqueiros e mototaxistas que tiveram seu movimento reduzido, centros espíritas também que organizaram, e também do Candomblé que também organizaram junto à comunidade local o apoio, e também mães e familiares de vítimas de violência. Então, essas mães também compuseram alguns desses núcleos. Então esse foi o segundo movimento. Essas famílias recebiam cestas básicas, na parceria com mercados, e depois elas passaram a receber um ticket de alimentação da própria empresa Ticket, para elas poderem adquirir os produtos nos supermercados que tivessem um convênio com a Ticket. E agora, na terceira etapa, a gente conseguiu um remanejamento de recurso de um projeto que nós já tínhamos, a gente avaliou junto com o financiador que nós não vamos ter condições de desempenhar como a gente tinha imaginado esse projeto, porque ele depende de contato presencial, atividade nas ruas, nas praças, e o nosso financiador nos autorizou, depois de alguns diálogos, a utilizar boa parte desses recursos para a compra de cestas básicas. Então, nós vamos comprar essas cestas básicas e, em contato com mães e familiares vítimas de violência, aí sim, especificamente com essas mães, a gente também vai fazer chegar essas cestas essas famílias mais vulneráveis, porque não serão tantas cestas dessa vez. Serão em torno de 110 cestas que a gente vai conseguir adquirir e chegar até as famílias mais vulneráveis. Então foi um pouco isso que o Fórum desenvolveu nesse processo de pandemia. Entendi. As pessoas que queiram aí participar do Fórum, agora não, né? Claro, por causa aí da pandemia, sim. Mas as pessoas que queiram participar, como que elas fazem? É aberto a todos? Essas reuniões do fórum, como que funciona? Então, a nossa última reunião presencial foi um mês antes da pandemia, ou seja, em fevereiro. A gente fez uma reunião no Conselho Regional de Psicologia, subsede Baixada, que é nosso parceiro, que funciona no centro de Nova Iguaçu. E aí, no mês seguinte, que era no mês de março, já veio a pandemia, a gente achou melhor suspender a reunião, e de lá para cá a gente não fez mais nenhuma reunião presencial, assim, reunindo o coletivo. Quem quiser participar do Fórum Grita Baixada tem de várias formas. Pode entrar em contato com qualquer um dos nossos meios digitais nas redes sociais, que você já citou, o site, né, pelo www.forumgritabaixada.org.br. Lá tem um formulário que qualquer um preenche e a gente recebe automaticamente por e-mail, contato, pedido de informação, enfim, apoio, ajuda. No Facebook e no Instagram, e também nosso canal no YouTube. Pode ser por esses meios. Tem também no site nosso, onde tem o formulário, também tem o endereço e tem os nossos telefones fixos, né? Então pode ligar para os nossos telefones ou pode ir diretamente na nossa sede, que funciona na Rua Dom Adriano Hipólito, número 8, bairro Moquetá, ao lado do Sesc. Então a gente funciona lá na sala 207. Então é claro que agora, nesse processo de pandemia, a gente está com um período de expediente mais reduzido,
mas as pessoas podem deixar recado, a gente entra em contato ou nos encontrar lá nos dias que nós lá estaremos. Que horário, Adriano? O nosso horário normal é de 9 às 17 horas. Nesse período de pandemia, o nosso espaço de trabalho está funcionando de 9 às 13. Por enquanto, de 9 às 13. Entendi. Adriano, o filme Nossos Mortos Têm Voz foi notícia aí, né? Saiu em bastante capas aí de jornais, falando sobre o concurso de documentários da Câmara, né? Que, se eu não me engano, ele vai participar aí do... Ele já foi selecionado para fazer parte, né, da programação da TV Câmara. Isso, justamente. Eu queria que você falasse um pouquinho do filme. Tá. Então, antes do filme Nossos Mortos Têm Voz, nós produzimos um relatório chamado Um Brasil Dentro do Brasil Pede Socorro. É um relatório denúncia. Inclusive, esse relatório está disponível para download. Todos os nossos materiais são gratuitos, está disponível lá no site do Fórum Grita Baixada, para poder ser baixado. Esse relatório, Um Brasil Dentro do Brasil Pede Socorro, ele foi uma ferramenta muito importante de incidência política do Fórum Grita Baixada, para chamar a atenção do Brasil para o problema dos homicídios que acontecem na Baixada Fluminense. Muito bem. Só que esse relatório, por ser um material escrito, pessoas com dificuldade de escrita, e a própria limitação do texto, a gente avaliou que seria importante se a gente usasse uma outra linguagem. E é inegável que a linguagem audiovisual, a linguagem do cinema, ela é extremamente poderosa, né? A capacidade da imagem de transmitir sentido, de transmitir informação e emoção, ela é extremamente poderosa e não se compara com um texto. Então a gente pensou, o CDH e o Fórum da Baixada, pensou que ao invés de a gente produzir um novo relatório de denúncia, a gente deveria fazer a denúncia usando a linguagem do audiovisual. Então a gente pensou, conversando com a Quiprocó Filmes, que foi a produtora que produziu, dirigiu, né, o Fernando Souza e o Gabriel Barbosa, que são os diretores do filme, a gente pensou então em contar não só parte da história da chacina da Baixada de 2005, mas principalmente contar a história da luta de mães e familiares de vítimas de violência. Como a gente diz, o luto que é transformado em luta. Porque essas mulheres tinham tudo para desistir. Elas tinham tudo para ficar em casa só chorando a dor da perda dos seus filhos, né? E elas também fazem isso, né? A luta não substitui o choro. Mas algumas delas tomaram uma decisão, e aqui não vai nenhum julgamento para quem não entrou nesse movimento, elas fizeram uma decisão de lutar por todos os filhos e por todos os jovens assassinados, né? Então o filme ele conta essa história. O mais simbólico que eu acho é porque quando o filme foi lançado, foi dias antes a Marielle havia sido assassinada. Né? O filme ele teve dois lançamentos. Ele teve um pré-lançamento no Cine Odeon, no Rio de Janeiro. A gente lotou o Cine Odeon e a gente fez o lançamento oficial no Sesc de Nova Iguaçu. Né? Então, esse filme ele foi um marco. Ele é um marco na história do Fórum da Baixada, na história da Rede de Mães. Ele já foi exibido em mais de 10 países do mundo. Já foi para a Alemanha, para os Estados Unidos, para a França, Argentina. Ele já subsidiou diversas audiências públicas denunciando não só os homicídios, mas os desaparecimentos forçados, que é um outro assunto que o filme também aborda. Esse filme ele já foi levado para escolas públicas de Queimados. A gente já levou esse filme para a comunidade escolar para debater o tema da violência com estudantes, com a comunidade escolar, com professores, para igrejas evangélicas, para terreiros, para associações de moradores. Então esse filme, ele nesse sentido, ele se mostrou um instrumento extremamente poderoso de denúncia, mas também de mobilização e de incentivo à luta de mães e familiares de vítimas de violência. E aí,
Depois do lançamento, o filme participou de vários outros festivais, ganhando menções honrosas, enfim. E agora, recentemente, como você muito bem disse, ele foi selecionado para compor no Brasil inteiro os 30 documentários da TV Câmara que a TV Câmara vai exibir. Né? O filme, inclusive, já tinha sido exibido na Câmara dos Deputados, numa audiência pública que nós fizemos lá em Brasília sobre a violência na Baixada Fluminense. Então, o filme ele teve esse reconhecimento pela sua importância, não só como obra artística e estética e cinematográfica, mas também como um bom documentário sempre se presta a trazer a realidade de um determinado grupo, de um determinado território, e ele traz de uma forma muito bem feita, né? Graças ao trabalho da Quiprocó Filmes e da Rede de Mães, todos aqueles que contribuíram para a produção do filme, que financiaram o filme, para denunciar a situação da violência, do genocídio da juventude negra na Baixada Fluminense, dos desaparecimentos forçados, da invisibilidade dessas mortes, da invisibilidade da Baixada Fluminense na mídia, muitas vezes. Né? A chacina da Baixada só chamou a atenção, infelizmente, porque foram 29 pessoas assassinadas numa madrugada em 2 cidades. Mas Manu sabe, eu sei, todo mundo que mora na Baixada sabe que, infelizmente, às vezes, quase todo final de semana, existem muitos homicídios e, às vezes, inclusive, muitas chacinas que sequer ganham as capas dos jornais. Né? Verdade, Adriano. Adriano, você sabia que eu estava lá na estreia, né, no Sesc do filme? Me emocionei bastante. E Ele é um filme assim, muito impactante. É muito impactante. Eu vou fazer o seguinte: tem algumas pessoas nos acompanhando aqui e eu vou colocar o trailer do filme para as pessoas entenderem do que nós estamos falando. Ótimo. Manu, tá sem som, tá? Ih, tá sem som? Tá. Ainda bem que você falou, Adriano. Calma aí, eu já sei o que é. Agora tá. E agora? Agora tá. Tá saindo áudio, Adriano? Tá, mas pelo menos para mim ele não tá muito audível, não. Agora parece que melhorou. Quando eu entrei o Rafael, foi quando eu fiz a promessa para ele que eu nunca deixar ninguém esquecesse o que tinha acontecido naquele dia. Meu filho caçula chegou em casa apavorado, dizendo o que tinha acontecido. Que tinham matado várias pessoas, várias crianças no bar. Parecia uma cena de filme de terror. Atirou algumas vezes, meu filho chegou a correr
metro, acertou nas costas, ele ainda correu alguns metros e caiu. As pessoas acham que eu sou forte. É horrível o que eu vou dizer, mas o ódio é mais forte que... Esse aqui é o meu filho. Esse daqui é o meu filho. Em 2003, meu filho desapareceu. Ele foi uma festa junina, em Queimado. Aí, ele, quando saiu da festa, ele foi abordado pelo policial. Aí, até agora, né? Nós estamos aqui mais uma vez relembrando o que aconteceu aqui na Baixada Fluminense. Não podemos esquecer. Wagner Oliveira, William Pereira, essas mãos me encaixam certo. Peço anjo que me acompanhe. Pra ouvir a voz de minha mãe. Aí eu olho aqui, ó, vendo essa pedrinha aqui. Vejo o rosto dele, ó. Aqui pra mim. Vejo ele. Cada canto de Itaguaí, eu olho, eu vejo meu filho. Eu sinto a presença do meu filho. Só essa lembrança agora. As sóis desse mundo incerto. Peço anjo que me acompanhe. Eu vi a voz de minha mãe. Eu vi a voz. Voltei. Tá me ouvindo, Adriano? Tô ouvindo bem. Vou colocar o fone aqui. Acho que, para quem não pôde acompanhar o vídeo ou teve alguma dificuldade, enfim, no início, o vídeo, esse trailer, ele está disponível no YouTube, então quem quiser, é só no YouTube é só digitar Nossos Mortos Têm Voz, que ele está disponível. O filme ele já foi exibido em alguns canais da TV fechada, né? No Canal Brasil, e agora vai fazer parte da TV Câmara também, nas exibições. E não sei se ainda tem alguns DVDs disponíveis, mas com apoio do Fundo Brasil de Direitos Humanos, o filme ele foi prensado em DVD e vários DVDs foram vendidos, enfim, o DVD com o filme e com alguns extras também é vendido. Eu acho que a própria Quiprocó pode informar, entrar em contato com a Quiprocó Filmes, né? E a gente exibiu o filme, como eu já expliquei, obviamente gratuitamente, em diversos espaços públicos, como escolas, igrejas, terreiros, associações de moradores, audiências públicas, porque a ideia era que o filme sempre pudesse, de fato, chamar a atenção para isso que muitas vezes é tratado de uma forma pejorativa, muitas vezes, de uma forma invisibilizada na maioria das vezes. Então, o filme ele tem essa função social de denunciar, de chamar a atenção, de jogar luz sobre essa violência sistemática, essa violência de Estado, essa violência histórica que se faz presente na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro e no Brasil, né? A presença e a atuação de agentes públicos que deveriam garantir a ordem, mas que se envolvem com crime e que geram toda uma economia que circula em torno da ilegalidade, da exploração dos territórios, do uso político da violência como moeda eleitoral e política. As eleições estão se aproximando e quem mora na Baixada já fica preocupado de antemão
Questão da violência, né? Da violência, né, que se manifesta com candidaturas populares, ainda mais agora no momento que a gente está tendo tantas candidaturas negras, jovens, das periferias, assumindo esse grande desafio, né, no mundo da política, que já é desafiante por natureza. Então, o filme ele chama atenção para isso e eu até arriscaria dizer, claro que o filme também é uma manifestação disso que eu vou comentar agora, mas o filme, com o filme Nossos Mortos Têm Voz e com a denúncia da violência de Estado, até mesmo esse tema da violência de Estado, do enfrentamento das milícias, passou a ter uma importância muito grande no Brasil, né, e na agenda pública. Eu tenho certeza que o filme, de certa forma, contribuiu muito para essa tematização e para a gente pensar formas de enfrentar essa realidade. Agora, Adriano, se uma escola ou um terreiro, enfim, se as pessoas quiserem levar esse filme, ainda consegue? Consegue. Claro que agora não, né, por conta da pandemia. Exatamente. As escolas, algumas estão questionando todo o retorno ou não das escolas, das aulas, enfim. Mas o Fórum Grita Baixada, enquanto estava fazendo as atividades presenciais, através do trabalho de duas mães, né, a Marilza, a Luciene, elas articularam diversas experiências, diversas iniciativas para que esse filme, e a gente não leva simplesmente o filme, sempre com a presença de mães e familiares, porque o protagonismo é das mães e dos familiares. O protagonismo não é do Fórum Grita Baixada, o protagonismo não é do Centro de Direitos Humanos. O filme, como consta inclusive nos créditos, é em homenagem e é em memória da luta dessas mães e desses familiares. Então a gente sempre tenta garantir, ou elas próprias, né, a presença nessas exibições, porque não é simplesmente uma exibição. São rodas de conversa sobre o tema da violência de Estado, do genocídio da juventude negra, do racismo. Então o filme ele é uma ferramenta de potencialização de diálogo, de conversa sobre essas temáticas tão difíceis de serem conversadas. Adriano, você falou da rede de mães. O que é essa rede de mães? A rede de mães, ela tem inclusive uma história, de certa forma, muito parecida com a do Fórum Grita Baixada, na medida em que a rede de mães, ela também surgiu logo depois da chacina da Baixada, em 2005, né? Tanto em Queimados quanto em Nova Iguaçu, mães que tiveram seus filhos assassinados decidiram se juntar para compartilhar suas dores, compartilhar suas esperanças, juntar forças e buscar enfrentar essa violência brutal. Então elas se juntaram logo depois da chacina, em 2005, e com as dificuldades que elas enfrentaram, que o próprio Reage Baixada enfrentou, acabou se desmobilizando, e recentemente elas também voltaram a se articular novamente. Então a Rede de Mães é um grupo de mães e familiares que tiveram filhos, irmãos, maridos, netos, sobrinhos, parentes assassinados, né? Pelo que a gente chama de violência de Estado, né? Mas elas não estão cegas e surdas para outras formas de violência letal que se fazem. E não só de assassinatos, de homicídios, mas também os casos, como falou da dona Ilzidete, de jovens que desaparecem, que somem após uma abordagem policial, após um confronto, e que nunca mais foram vistos, né? O caso do Amarildo, pedreiro Amarildo, é um caso, infelizmente, típico dessa realidade. Então, essas mães se juntam para que elas possam, enfim, juntas se solidarizar, encontrar forças e lutar por justiça, por memória, por reparação, se é que é possível falar em reparação de uma vida que é ceifada, né? E a gente tem avançado, a gente tem conquistado, as mães têm conquistado, com o apoio do Fórum Grita Baixada e junto com o Fórum Grita Baixada, a gente tem conquistado algumas pequenas vitórias simbólicas, algumas delas, mas que não deixam de ser importantes. Uma das vitórias, eu acho que existir a rede já é uma vitória, né? Existir a rede de mães já é uma grande vitória, mas a gente conseguiu, através da incidência política, da nossa participação em mobilização,
criar em Nova Iguaçu, virou lei em Nova Iguaçu, uma semana de conscientização da luta de mães e familiares vítimas de violência. Essa lei foi criada em 2020, em Nova Iguaçu, e ela vai acontecer na última semana de março, para sempre coincidir com a data da chacina da Baixada, que foi 31 de março. Né? Então, é uma lei municipal, então isso foi criado. Está sendo discutido também um plano municipal de direitos humanos, que essa temática toda vai entrar também, então isso já está sendo construído. E é uma vitória que a gente espera que tão em breve já esteja funcionando, apesar de todos os desafios, é criar um serviço público de atendimento a mães e familiares vítimas de violência, atendimento psicossocial. Né? Porque se o Estado viola, o Estado também tem que se responsabilizar pelo atendimento psicossocial. Então essas mães, elas se sentem extremamente vulnerabilizadas quando seus filhos e parentes são assassinados, então elas precisam de um atendimento de saúde, elas precisam de um atendimento psicossocial, elas precisam de um atendimento jurídico que ampare elas e que minimize, que busque minimizar toda a dor, todo o sofrimento e todo o desamparo que elas vivem diante dessa realidade. Então, também aqui em Nova Iguaçu, a gente tem conseguido, a gente espera que em breve haja um decreto municipal que vai criar o comitê que vai pensar esse serviço, e que em 2020 a gente já comece a ter esse serviço. A gente sabe que é um ano eleitoral, então às vezes muitas promessas são feitas, a gente não quer ser instrumentalizado pela disputa eleitoral, mas também a gente não vai abrir mão de reivindicar esse serviço, porque é o mínimo que pode ser feito, é o mínimo. Isso também não vai solucionar o problema da violência, mas a gente também precisa olhar para as vítimas de violência. Né? Não adianta só pensar em políticas públicas para evitar a violência. Depois que a violência é realizada, a gente também tem que pensar em como se fazer presente na vida dessas amenizar essa dor, familiares. Né? Tentar amenizar, ou tentar, no mínimo, nem sei se só amenizar, mas também de assumir a responsabilidade pública por um fenômeno que tem a participação de agentes públicos, né? Infelizmente. Bom, eu gostaria de agradecer aqui a participação de algumas pessoas. Professora Verônica Cunha, boa noite, Verônica. Amanda Cecília, tem o Léo Massucato. Desculpa, Léo, se eu não falei seu nome correto. Maria Benício. Amanda Cecília tem uma pergunta aqui, Adriano. Sim. Ela fala o seguinte: gostaria que falasse um pouco mais como o Fórum estabeleceu esta parceria para exibir este documentário na TV Câmara, visto que o documentário faz uma denúncia à violência do Estado. Mais ou menos assim. Sim. Essa pergunta. Bom, eu acredito que quem poderia responder de forma mais detalhada e precisa seria os diretores, né, o Fernando Souza e o Gabriel Barbosa, os diretores do filme e da produtora aqui, Procol Filmes, mas com certeza o fato do filme ter sido selecionado, primeiro é pela importância, pelo significado que esse filme tem. Quem já assistiu esse filme sabe, e um sentimento que a gente já percebeu em diversas exibições, que muitas vezes quando termina o filme as pessoas às vezes nem aplaudem, mas não aplaudem, não porque o filme não mereça ser aplaudido, é porque a realidade que ele traz é tão impactante que o primeiro sentimento não é de aplaudir, é de ficar em silêncio, né? Quase numa reverência ao que foi exibido. E quando as mães estão presentes, um sentimento muito comum é de buscar as mães e abraçar as mães, por tudo que elas viveram e por tudo que elas significam, pela luta que elas fazem, né? Então, a reverência é essa luta dessa luta dessas mães. Então, se o filme foi selecionado, é porque ele tem muito a dizer, né? Seria redundante falar nossos mortos têm voz, mas está presente desde quando o filme foi pensado e roteirizado. Os mortos continuam gritando, continuam denunciando. Então o filme tem essa importância. E eu acho e por isso ele foi selecionado. E acredito também que um fator determinante para esse filme ter sido selecionado, acredito eu,
é que o filme ele já foi exibido na Câmara dos Deputados, na Comissão de Participação Legislativa, porque, como eu disse, o filme ele tem sido usado como nas audiências públicas. Então ele é uma ferramenta, ele é um instrumento político, ele é um instrumento de incidência política. E nada mais condizente com a função social de uma TV pública, né, da TV Câmara, que selecionar um filme que é uma ferramenta política, uma ferramenta de denúncia política, uma ferramenta de mobilização, de articulação. Então, o fato do nosso Voz ter sido escolhido, com certeza é um mérito da forma como ele foi produzido e da sua expressividade política, social e de importância, né, para a produção audiovisual e para a denúncia da violência no Brasil. E desculpa, só para acrescentar um fato, embora ele fale da realidade da Baixada Fluminense, ele ajuda a entender o mecanismo da violência de Estado no Brasil inteiro, né? Porque ele fala o que está acontecendo, por exemplo, em Manaus, que ribeirinhos vêm sendo executados e corpos vêm desaparecendo também nas regiões do norte, no centro-oeste, né? Isso acontece também nos meios urbanos. Então, o filme, embora fale dessa realidade urbana, ele ajuda a entender, inclusive, fenômenos fora da região sudeste, fora das regiões metropolitanas. Adriano, como que as pessoas podem contribuir com o fórum? Olha, a contribuição do fórum é ajudando a divulgar o trabalho. Com certeza, Manu, você já está contribuindo com o fórum, né, nesse trabalho. Pode contar comigo sempre. Obrigado, a gente agradece muito. É participando do fórum, é nos ajudando, criticando também, né? É nos ajudando a aprimorar cada vez mais o nosso trabalho. A gente espera que essa pandemia, de fato, passe de uma forma segura e consistente, para que a gente volte a fazer as reuniões, mas ajudando a divulgar o trabalho, apoiando a luta de mães e familiares vítimas de violência de Estado, se colocando à disposição para estar junto nas atividades, nos processos formativos que a gente desenvolve. Fora é resultado de uma construção coletiva. E aí tem várias organizações que formam o Fórum Grita Baixada, né? O Centro de Direitos Humanos, a Casa Fluminense, o Conselho Regional de Psicologia, a Casa do Menor São Miguel Arcanjo, a Cheifa, ativistas sociais, né? Enfim, a Comissão Pastoral da Terra. Todas essas organizações integram o Fórum Grita Baixada, o Movimento Pró Saneamento de São João de Meriti e outras organizações que não integram a coordenação, mas que ajudam na caminhada do Fórum Grita Baixada. O NAPAV, a própria Quiprocó Filmes. Nós somos apoiados pelo Fundo Brasil de Direitos Humanos, pela Misério. Enfim, então, também integrando essas organizações e ajudando a pensar uma Baixada Fluminense menos desigual, mais justa, mais cidadã, mais democrática, com certeza também está contribuindo com a luta do Fórum, porque a luta do Fórum é a luta por uma Baixada Fluminense com vida, com justiça, que enfrente o racismo, que enfrente as desigualdades sociais, uma Baixada com cultura, com felicidade, com alegria, né? Então, acho que todo mundo que está aí ajudando a pensar essa Baixada Fluminense, uma nova Baixada, uma outra Baixada, também está contribuindo com o Fórum Grita Baixada, com certeza. E gritando, e denunciando, né? A gente não pode se calar diante dessas atrocidades todas que a gente tem vivenciado, né? Votando bem, está ajudando a fortalecer o fórum, porque a gente teremos menos problemas para poder gritar, né? Imagina, tanta gente apoiando o armamento, tanta gente apoiando uma polícia violenta. A gente precisa de uma polícia justa, democrática, cidadã. Então, apoiando os direitos humanos, está apoiando o Fórum Grita Baixada. Adriano, o Fórum desenvolve aí várias ações. Como que o Fórum faz para se financiar? Como que vocês sobrevivem? Então, o Fórum Grita Baixada sobrevive graças ao apoio, desde o início, de uma instituição
da Alemanha, chamada Miserior, que é uma instituição que apoia diversos projetos sociais no mundo inteiro, particularmente na África, na Ásia e na América Latina. Nós recebemos esse apoio da Miserior muito em função da nossa profunda relação com a Diocese de Nova Iguaçu, né? A Miserior tem uma história de apoio à Baixada Fluminense há muitas décadas. Então, o Fórum Grita Baixada, graças à articulação do Centro de Direitos Humanos e da própria Diocese de Nova Iguaçu, a gente recebeu esse apoio da Miserior. E nós depois recebemos apoio de outras organizações. Atualmente, a gente tem sido apoiado pelo Fundo Brasil Direitos Humanos, que é uma organização sediada em São Paulo, mas que também apoia vários projetos. Eles, inclusive, estão com 2 editais abertos agora, um de enfrentamento ao racismo e também um ligado à justiça criminal. Mas eles apoiam a questão LGBT, a luta das mulheres, os quilombolas. É uma instituição extremamente importante para o avanço e para a luta dos direitos humanos. Então, essas são as 2 organizações que têm nos apoiado, né? A Miserior desde o início e o Fundo Brasil, já em 2 anos, já nos apoia. Inclusive, o Fundo Brasil apoiou o filme Nossos Mortos Têm Voz, junto com a Miserior. E também tivemos o apoio na produção dos DVDs do filme Nossos Mortos Têm Voz, da Visão Mundial, que é uma organização também parceira nossa. Aliás, a Visão Mundial é muito parceira do Fórum Grita Baixada. O NAVE também, o Núcleo de Atenção à Violência. Graças a Deus, nós temos muitos amigos e muitos parceiros, né? O Golfinhos da Baixada, em Queimados. Teve uma pessoa que colocou aqui, ó, a professora Verônica citou aqui, Golfinhos da Baixada. Parceiraço nosso do Fórum Grita Baixada. Eu tenho até medo de esquecer alguém, porque são muitos, né, que, graças a Deus, são muitos que estão juntos e que também a gente apoia também. Enfim, então, são essas as 2 fontes, né? A gente é uma situação sempre muito delicada, porque quando o projeto vai terminando, a gente precisa buscar renovação, e é sempre um momento de muita tensão, porque a gente nunca sabe se vai ter ou não a garantia do financiamento. E hoje eu acho que o Fórum também precisa pensar a sua sustentabilidade, buscando também apoios mais locais, né? Para além do Fundo Brasil de Direitos Humanos, apoios aqui da própria Baixada Fluminense, talvez com doações, enfim, mas esse é um movimento que a gente também tem que fazer, a gente tem pensado nisso, como é que a gente pode ter um pouco mais de estrutura e mais de fôlego para poder financiar e apoiar os nossos trabalhos. Bom, Adriano, nossa live está chegando aqui ao final. Eu gostaria de saber... Muito bom aqui nosso bate-papo. Pode acontecer mais vezes, né? Que bom. Você gostaria de fazer alguma colocação, fazer algum convite, Adriano? Não, eu acho que a gente está no momento... A gente tem vivido, né, 2020, acho que vai entrar para a história como um dos anos mais difíceis, né, recentes que a gente tem enfrentado, mas obviamente ele não é o único. A gente vem já de um processo muito difícil, né? A gente vê um esgarçamento muito grande das utopias, das articulações, da possibilidade efetiva de transformação dessa realidade, né? A gente fica se perguntando se a gente tem fôlego e oxigênio para transformar essa realidade tão brutal que a gente vive, né? Brutal em todos os sentidos. Então, mas eu quero acreditar, eu acho que a gente tem alguns motivos para acreditar. E o teu trabalho, Manu, o trabalho de tantos outros que desenvolve, eu acho que são bons motivos. A luta dessas mães é um motivo para... Quando a gente se inspira na história de vida delas, eu particularmente, que não tive um parente assassinado, a gente fica pensando, né, que a gente não pode desistir, já que elas não desistem. Então, eu quero acreditar que a gente tem que continuar lutando, e aí, finalizando, eu acho que fica essa convocação, vamos se juntar, vamos fortalecer o movimento social, né? As eleições estão chegando, é um momento importante, mas não vamos também jogar todas as fichas na disputa eleitoral, porque essas eleições daqui a pouco as pessoas vão ser eleitas e
o movimento social precisa continuar, a gente não pode também ser engolido, né, por essa disputa, que é uma disputa também muito cruel, também a disputa eleitoral, né, é muito cruel. Então, mas também vamos apostar nessas lideranças que estão surgindo e espero que a gente possa olhar para frente depois e ter a alegria de perceber que a gente também está construindo uma nova sociedade, uma nova Baixada Fluminense, e a gente tem um papel aí a desempenhar nesse processo. E falando em política, Adriano, nós aqui do Comunicando Já estamos preparando aqui uma série de lives com Bacana. os pré-candidatos a prefeito da Baixada e alguns, né, pré-candidatos a vereador também, para as pessoas conhecerem, para saber para quem, né, em quem vai votar em novembro. As pessoas precisam conhecer os pré-candidatos, os candidatos, enfim, os pré-candidatos agora, porque ainda não chegou a hora da gente falar que os candidatos. Mas, Adriano, muito obrigada. Eu agradeço muito por você ter aceitado aí o convite de vir conversar aqui no quadro O que a Baixada Tem. Muito obrigada mesmo. Eu espero que a gente tenha mais um encontro desse, mais um bate-papo. Nós vamos ficar muito felizes. Gente, muito obrigada aí pela participação de vocês. Agora eu vou tentar aqui salvar essa live. Eu sempre fico com medo de não salvar, né? Não tem ninguém me ajudando aqui hoje. Vou tentar salvar aqui. Tchau, Adriano. Um abraço, querido. Tchau, valeu. Muito obrigado.